O que caracteriza um hábito? Como é que ele se consolida no nosso cérebro? Por que é que às vezes é tão trabalhoso instalar um hábito na nossa vida e uma vez que ele se instala, é tão trabalhoso desinstalar? E não vamos ficar só na teoria, não. Vamos conhecer um método para mudar hábitos que são indesejáveis e incorporar aqueles que são desejáveis. O Charles é americano, repórter do jornal The New York Times, e fez um grande trabalho de pesquisa para escrever esse livro. Na primeira parte, ele fala de hábitos pessoais e na segunda, de hábitos coletivos. É um livro gostoso de ler. Fica a dica, então, O Poder do Hábito. Você talvez nunca tenha reparado nos movimentos que faz para tomar banho. E nem precisa, porque eles foram todos automatizados. Uma parte do seu cérebro executa essa sequência de movimentos enquanto a sua mente fica livre para pensar. Pois isso é um hábito, uma sequência de ações, movimentos, comportamentos também, que o cérebro faz no piloto automático. Escovar os dentes, amarrar os sapatos, pentear o cabelo, preparar o café, dirigir para o trabalho, cumprimentar pessoas, apanhar o celular para checar notificações, operar máquinas, picar uma cebola e, é tanta coisa que a gente é capaz de fazer sem ter que pensar, sem nem prestar atenção. Nós temos centenas de hábitos que se compõem de milhares de movimentos automatizados. Na verdade, tudo que pode ser repetido, o cérebro automatiza. Ele tem uma área especialmente dedicada para isso, chamada de gânglios basais. Automatizar atividades representa uma grande economia de energia para o cérebro e mais recursos para ele se ocupar de outras coisas que requerem raciocínio, memória e tomada de decisão. Imagine como seria amarrar os sapatos se toda vez a gente tivesse que pensar em como fazer um laço. Imagine digitar uma mensagem num teclado se o cérebro não tivesse automatizado a digitação. Imagine dirigir o carro como no primeiro dia de autoescola. O nosso dia a dia seria exaustivo. Você deve lembrar lá das suas aulas de ciências que todo o funcionamento do cérebro se dá com conexões entre neurônios. Então, por exemplo, para pegar uma chave numa gaveta, introduzir numa fechadura e destrancar a porta, o seu cérebro forma conexões de milhares de neurônios. Onde fica guardada a chave? Qual é a chave certa no molho de chaves? Qual é a posição correta para introduzir a chave na fechadura? Que movimento fazer para destrancar a porta e depois abrir a porta girando a maçaneta? Da primeira vez que você faz isso, conexões entre os neurônios são criadas. É como abrir uma trilha na mata. O caminho é novo e o trajeto é lento. Mas quanto mais você repete essa operação, mais essas conexões se consolidam, até o ponto em que elas são como uma estrada asfaltada, em que os impulsos cerebrais trafegam muito rapidamente por um caminho bem definido. Os hábitos são isso, caminhos bem definidos e rápidos que o cérebro utiliza para realizar ações. Dependendo da complexidade do hábito, esses caminhos neurológicos podem demorar mais ou menos tempo para se consolidar. Agora, o que faz o cérebro escolher o caminho certo? O que faz o nosso cérebro pregar a chave para abrir a porta de casa e não um abridor de latas? É uma situação que o Charles Duhigg chama de deixa e que a gente também poderia chamar de dica ou de gatilho. Deixa é uma situação que faz o cérebro acionar um hábito em particular. Então, se a gente está saindo da casa e se dirige para a porta, a situação de se aproximar da porta, de ver a porta fechada, é a deixa para o cérebro executar a rotina de ações para abrir a porta e sair. Então veja, nós já temos aqui dois componentes de um hábito. A deixa, estímulo que faz o cérebro acionar o hábito. A rotina, que é a sequência de ações que constitui o hábito. E tem ainda um terceiro componente, que é a recompensa. Recompensa é um efeito gerado pela execução da rotina, um efeito benéfico. Se eu tenho o objetivo de sair de casa e as ações de pegar a chave e abrir a porta me permitem isso, tá aí. Realizar o objetivo de sair de casa é a minha recompensa.
Agora preste bem atenção nisso que é importante. O cérebro só cria um hábito se houver uma recompensa. Isso porque o cérebro é programado a repetir tudo que é benéfico para nós. Ele, aliás, libera neurotransmissores de bem-estar quando fazemos algo benéfico. Então, se existe algum tipo de recompensa na ação que executamos, o cérebro entende que vale a pena repetir aquela ação mais vezes, e ele automatiza a ação. Então, resuminho até aqui. Um hábito é um loop de 3 fases: deixa, rotina e recompensa. Outra informação importante para você gravar. Quando o hábito gera uma recompensa prazerosa, ou seja, uma recompensa mais do que benéfica, algo que traz a sensação de prazer. Nesse caso, a deixa e a recompensa se entrelaçam de tal modo que elas passam a gerar antecipação e desejo. Quer dizer, no que o cérebro percebe a deixa, a mente já antecipa a recompensa e anseia pela recompensa. E isso, é claro, é um poderoso reforço para o hábito. Então, por exemplo, vamos supor que no seu local de trabalho, toda tarde, em algum momento, aparece uma moça com um carrinho cheio de coisas gostosas. Pão de queijo, bolos, salgados. Tudo light, é claro. E vamos imaginar que você é cliente habitual desse carrinho. Afinal, no meio da tarde dá aquela fominha, né? Pois quando você escuta o barulho do carrinho vindo pelo corredor, no seu cérebro é como se acendesse uma luzinha. Opa, o carrinho está aí. Esse barulho é a deixa. E você já levanta os olhos e procura pela moça. Faz isso sem pensar, sem nem piscar. Sua mente antecipa o prazer de comer aquele pão de queijo quentinho, aquele bolo fofo, perfumado, aquele brigadeiro que desmancha na boca. E quando se der conta, você já está lá, de pé do lado do carrinho, escolhendo o lanche da tarde. Como é que você foi parar lá? É incrível a força do hábito, né, gente? Tá vendo? Tudo culpa do cérebro. Bom, hábito, como estamos vendo, é um comportamento automatizado pelo cérebro e que funciona como um loop de 3 fases: deixa, rotina e recompensa. No caso do vício, a gente fica dependente da recompensa proporcionada pelo hábito. Vício é uma palavra que tem um certo peso, não é? Ela está muito associada ao uso de álcool, de drogas, a jogo, a tabagismo. Mas, na verdade, existem muitos outros vícios. Alguns que nem parecem, mas não deixam de ser vícios porque têm o componente da dependência e nos levam a repetir um comportamento que, em algum grau, é prejudicial para nós. Checar o celular a todo instante, por exemplo, pode se tornar um vício. Em algum momento da vida, a gente arranja um smartphone e passa a usar aplicativos de comunicação e redes sociais, tá? E aí cria o hábito de olhar o celular quando ele faz uma notificação. O nosso cérebro é muito receptivo a estímulos que chamam a atenção, e ele nos recompensa com uma sensação de bem-estar quando checamos a notificação. Pois muito bem, de repente, nós começamos a ter anseio por essa recompensa. E fica irresistível checar as notificações, mesmo quando estamos fazendo algo importante, como trabalhar ou dirigir. De repente, mesmo sem o celular notificar alguma coisa, pegamos o aparelho. E por quê? Porque desejamos a recompensa. Podemos chegar a um ponto em que dá ansiedade de não poder olhar o celular, porque ele não tem sinal, ou porque ele quebrou, ou um outro motivo qualquer. E isso é o quê? É vício. Criamos uma dependência do bem-estar daquela recompensa. Um outro conceito que cabe explorar aqui é o da compulsão, que é diferente de vício. O vício nos leva a um comportamento que gera prazer, certo? Pois a compulsão nos leva a um comportamento que alivia um desconforto psicológico, ansiedade, estresse ou angústia. Chama-se compulsão porque é uma força que nos compele. É algo muito forte e difícil de evitar. O Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra já falecido, que ficou famoso no Brasil, ele escreveu num dos seus artigos que a compulsão é às vezes difícil de ser detectada. Ela pode ser confundida com um vício. Alguém pode comer compulsivamente doces, não porque tem vício por doces, mas porque o doce alivia a sua ansiedade.
Alguém pode ter compulsão por compras, não porque tem prazer na sensação de comprar, de possuir, mas porque comprar é uma válvula de escape. Alguém pode ter compulsão por bebida ou alguma substância porque aquilo alivia um sofrimento. E como se trata de álcool ou substâncias, existe também uma dependência química. Ou seja, se a gente olhar só para o comportamento, o vício e a compulsão podem parecer meio embolados. Mas se a gente buscar a origem daquele comportamento, aí aparecem as diferenças entre um e outro. O Duhigg argumenta o seguinte: os hábitos nunca desaparecem de fato, porque eles estão codificados na estrutura do nosso cérebro. São uma programação que o cérebro usa sempre que aparece a deixa. Então, se não é possível apagar por completo a programação de um hábito, nós podemos pelo menos alterar essa programação. Outra coisa importante, a chave da mudança de hábito, como diz o Duhigg, é ter clareza da recompensa que a gente obtém. E a recompensa não é um objeto ou uma coisa, mas uma sensação. Se a gente identificar a sensação que está buscando, a mudança de hábito fica bem facilitada. Agora, se não for muita pretensão da minha parte, porque o Charles Duhigg pesquisou a fundo e tem muita propriedade no que ele diz, eu acrescentaria uma outra estratégia para a mudança de hábitos, que é suprimir a deixa. É sumir com a deixa que puxa o hábito. Tendo lido o livro, eu entendi que o primeiro passo é considerar qual é a recompensa, o benefício que a gente deseja obter com a incorporação do hábito. Coisa que nem sempre a gente considera. O que nós geralmente temos são motivos para criar um hábito. Tipo assim, por que motivos fazer exercício físico? É porque eu quero sair do sedentarismo. Eu preciso emagrecer. Eu estou sem energia. Eu preciso descarregar o estresse. Mas olha, nada disso é recompensa. Muito pelo contrário, é a afirmação de um estado indesejado. Pensar em recompensas para o hábito de fazer exercício seria algo assim: ter mais disposição e energia, ficar em boa forma, sentir mais bem-estar, dormir melhor. Aí sim. Então, primeiro passo: considere a recompensa do hábito que você deseja incorporar. O segundo passo é definir o hábito em si, a rotina que a gente quer incorporar, e de uma maneira clara, concreta. A gente precisa definir o como, o quando, o onde. Por exemplo, o meu hábito será fazer academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da manhã. O meu hábito será caminhar pelas ruas do bairro antes do jantar, todo dia. O meu hábito será jogar bola com a turma da faculdade toda quarta-noite e sábado de manhã. E por fim, terceiro passo: precisamos criar uma deixa, um gatilho que vai fazer o cérebro acionar aquele hábito. Se você vai fazer corrida pela manhã, por exemplo, antes de dormir, já deixa a roupa e o tênis de correr do lado da cama, para você se lembrar de colocar pela manhã. E para lembrar de colocar o tênis e a roupa lá, programe um alarme no celular, se for preciso. Com a repetição desse gesto, o seu cérebro vai criar o loop, deixa a rotina e recompensa, que com o tempo vai se consolidar como um hábito. O que também ajuda a instalar um novo hábito é colocá-lo na sequência de outros hábitos que você já tem. Hábitos dão estrutura para a vida da gente, dão ordem, dão ritmo. E ordem e ritmo são aspectos que estão presentes na natureza. Temos dias e noites, temos estações. A vida se organiza com isso. E você vê até as criaturinhas mais simples, como os passarinhos, terem também os seus hábitos. Em princípio, os hábitos sugerem um comportamento bitolado, fixo. Mas também com eles a gente pode ter a experiência da novidade e da flexibilidade. A gente pode mudar aqueles que não têm mais porquê. Pode aperfeiçoar hábitos para eles funcionarem melhor. Pode criar novos hábitos para tornar a nossa vida mais prática. Tudo isso implica criar novas conexões cerebrais. Em princípio, os hábitos sugerem automatismo, mas isso não nos impede de estar presentes nas nossas atividades habituais. Nos perceber quando tomamos banho e desfrutar mais disso. Regar uma planta e descobrir nela um broto,
um botão de flor, fazer os caminhos de sempre e perceber que há coisas diferentes na paisagem de cada dia. Mesmo vivendo sob a cadência de velhos hábitos, tem sempre espaço para o novo.